Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere o triângulo ABC de coordenadas retangulares abaixo. O vértice A pertence à reta de equação x igual a 1/3 e sua ordenada é positiva. Os outros dois vértices são os pontos B, -1 e 0 e C, 1 e 0. Denotemos por alfa e beta, respectivamente, os ângulos BCA e ABC. Então, tangente de alfa dividido por tangente beta é igual a... Bom, então aí eu vou colocar os dados que ele me deu, né, nesse desenho, ok? Então, o que eu sei aqui? Que o vértice A pertence à reta de equação x igual a 1/3. Ora, se eu tenho assim, ó, uma equação x igual a 1/3, o que significa isso? Que todos os pontos dessa reta têm como abscissa 1/3. Todos os x são iguais a 1/3. E o y? Bom, o y pode ser qualquer coisa. Todos os y terão x igual a 1/3. Por quê? Porque já está dizendo, né, que x é igual a 1/3. Então, a reta x igual a 1/3 possui todos os x iguais a 1/3. Então, significa que esse vértice A aqui, ó, ele tem como x aqui, ó, 1/3. Ok. Os outros dois vértices são ponto B, -1 e 0. Então aqui, ó, -1 e 0. Logo, esse ponto aqui, ó, é -1. E o ponto C é 1 e 0. Então esse ponto aqui, ó, é 1. Né? Já que -1 e 0 e 1 e 0, ó, eles têm y iguais a 0. O que significa isso? Que esses pontos estão sobre o eixo x, como de fato no desenho eu percebo que estão. Ok. E aí ele quer saber tangente de alfa dividido por tangente beta. Bom, tangente, de modo geral, tangente de um determinado ângulo, o que é? É o cateto oposto a esse ângulo, divide pelo cateto adjacente a esse ângulo. E aí, se eu começar por beta, por exemplo, aqui, ó, o cateto oposto eu não tenho, que seria esta linha aqui, ó. Isso aqui é o cateto oposto ao ângulo beta. Então essa linha que eu não tenho eu vou chamar de altura do triângulo H. E se tu observar, esse H também é o cateto oposto ao ângulo alfa. Então, de certa maneira, isso aí vai me ajudar bastante. Olha só, vou começar pelo beta. Tangente do ângulo beta, o que é? É o cateto oposto ao ângulo beta, dividido pelo cateto adjacente a beta. Quem é o cateto oposto a beta? Bom, a gente viu que é o H. E quem é o cateto adjacente a beta? Bom, aí que tá, né? O cateto adjacente é esse pedaço aqui, ó. Vai do -1 até 1/3. E quanto mede esse pedaço? Bom, esse aqui, ó. Ó, isso tudo aqui, ó, é o cateto adjacente. E quanto mede esse cateto adjacente? Bom, mede 1 inteiro, né? Que vai do -1 até o 0, até aqui, ó. E mais 1/3. Então esse cateto adjacente é 1 mais 1/3. E quanto que é 1 mais 1/3? 4/3. Por que isso? Porque eu sei que 1 é o mesmo que 3/3. Então 3/3 mais 1/3 é o mesmo que 4/3. Então essa é a medida do cateto adjacente, né? Então todo esse espaço aqui, todo esse pedaço aqui, mede 4/3. E a tangente do alfa? Tangente do ângulo alfa também é cateto oposto, divide por cateto adjacente. Quem é o cateto oposto a alfa? Também é o segmento H. Divide pelo cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? Bom, o cateto adjacente é esse aqui, ó. Isso aqui é o cateto adjacente a o ângulo alfa. E quanto mede isso?
Bom, isso mede de 1/3 até 1. Então, quanto mede esse pedaço? De 1/3 até 1? 2/3, né? Por quê? Porque eu sei que 1/3 mais 2/3 dá 3/3, que é 1. Então, esse pedaço aqui tem que valer 2/3. Né? Então, de 1/3 até 1, me falta 2/3. Ou então, eu faço o cálculo, né? 1 menos 1/3. Posso fazer com um mínimo múltiplo comum, ou posso pensar que esse 1 é o mesmo que 3/3. E aí 3/3 menos 1/3, 2/3. Ok, então o cateto adjacente é 2/3. Vamos lá então. 2/3. E o que ele precisa? Tangente de alfa dividido a relação, né, entre tangente de alfa e a tangente de beta. Então vai ser mais viável, aqui, ó, já que eu estou fazendo uma relação entre tangentes de alfa e beta, em dar uma mexida nisso aqui. Ó. Isso eu conservo o h, conservo a primeira, multiplica pela segunda invertida. 3/4. Isso vai ficar 3h sobre 4. E aqui eu faço a mesma coisa. Conservo a primeira, multiplica pela segunda invertida. 3/2. Isso é o mesmo que 3h sobre 2. Agora substituo. Tangente de alfa, 3h sobre 2. Tangente de beta, 3h sobre 4. Aí de novo, divisão de duas frações, mantenho a primeira, 3h sobre 2, multiplico pela segunda invertida, 4 sobre 3h. Cancelo esses dois aqui, 3h, ó. Me sobra o que? 4 sobre 2. E aí 4 sobre 2 é 2, que está na letra C. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.